fato o Natal precisa significar para nós, né? A gente não é contra presente, inclusive se você quiser dar, a gente ama receber presente, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente sabe que a razão do Natal não é essa, né? A gente sabe que o Natal para nós significa a vida. Você pode ter um momento legal com a tua família, sentar aí para comer com todo mundo, trocar presentes. Não há nenhum tipo de pecado nisso, não há nenhum problema com relação a isso. A grande questão é como você avalia o Natal para a tua vida e para o teu coração. E eu quis separar uma palavra diferente para compartilhar hoje. Nós estamos falando nesse mês de dezembro sobre despertarmos para o fim. E estamos falando do fim dos tempos, estamos falando da volta de Jesus. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que veio ao meu coração para estar compartilhando com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Uma mensagem, pretendo que ela seja bem objetiva, para a gente gastar, quem sabe, um tempo orando por você, pela sua família, que a gente possa realmente ter um Natal muito abençoado. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que nessa manhã o Teu Espírito Santo possa revelar ao nosso coração o que de fato o Natal significa para a igreja de Jesus. Pai, nós sabemos que o Natal cristão tem sido cada vez mais deturpado, tem sido, Senhor Deus, afrontado, e isso nós sabemos que é uma estratégia do adversário, para que não se fale mais, Senhor, do nascimento do Teu Filho Jesus. Esse é o Natal. O Natal é Cristo, o Natal é o nascimento do nosso Salvador. E o mundo tem colocado em primeiro lugar uma figura de alguém que dá presentes, mas quem de fato deu o maior presente foi entregando a sua própria vida numa cruz pelos nossos pecados. Não há nenhum presente que nós possamos dar de volta ao Senhor, porque o Teu sacrifício naquela cruz foi o maior presente que nós poderíamos ter recebido nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, pela vida de cada família aqui. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão em viagem com as suas famílias também, períodos de férias, em confraternizações familiares em outras cidades. Pai, que o Senhor alcance o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Tema da reflexão desta manhã: chegando até o fim, bem acompanhado. Sabe aquela história que o pessoal costuma dizer, o ditado, antes só do que mal acompanhado? O fato é que, quando nós temos o privilégio de conhecer a mensagem salvadora de Jesus, não é mais possível, aos olhos de Deus, nós andarmos mal acompanhados, porque Ele nos fez uma promessa maravilhosa, e Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim. Então, com Jesus não tem como você andar mal acompanhado, porque todos os dias da sua vida que você se levanta, que você respira, que você vai trabalhar, que você vai estudar, que você faz qualquer outra coisa, você está na presença de Jesus. E isso é muito importante para nós, porque quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo que na plenitude dos tempos, e a palavra pleno ou plena
ela tem o sentido de completo. Não há mais nada a ser feito depois de alcançarmos a plenitude. E no tempo de Deus, no momento de Deus, aonde Deus havia escrito completamente a história humana e determinado que naquele exato momento seu filho seria enviado ao mundo para nascer no nosso meio, para estar conosco, para viver entre nós, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus chega a essa terra. E eu gostei da ilustração que o pastor Marcos utilizou, porque ele disse assim, que Jesus, obedecendo ao Pai, ao plano redentor do Pai de salvar a humanidade que estava perdida em seus pecados, ele decide nascer numa manjedoura. Ele decide vir a esse mundo, o Todo-Poderoso se tornando um bebê frágil, indefeso, que estava aos cuidados de Maria e de José. O Deus encarnado, um bebê. Uma promessa que Deus havia feito a toda a humanidade. Jesus sendo gente como a gente, o Deus Todo-Poderoso decidindo nascer na manjedoura, mas não simplesmente para ter um nascimento e uma vida comum, mas sabendo que o resultado final da sua existência na terra seria se entregar numa cruz pelos nossos pecados. Jesus tinha definido esse plano, e é fato porque desde o começo, desde pequeno, quando na primeira vez ele fica no templo e os seus pais estão voltando para casa, eles voltam então para buscá-lo, e ele disse: vocês não sabiam que eu tinha coisas para resolver na casa de meu pai? Nós vemos um pré-adolescente falando ali com os seus pais acerca do que de fato aconteceria na sua vida. Jesus cresce, e Jesus então passa a trilhar o seu ministério, e nós vemos isso a partir dos seus 30 anos de idade, quando na época um homem judeu só era considerado adulto a partir dos seus 30 anos, literalmente. Então ele inicia a sua mensagem, a sua pregação, para falar da vinda do reino de Deus sobre a terra e sobre os homens. Quero deixar com você aqui 3 afirmações sobre essa temática que nós colocamos, de chegarmos até o fim bem acompanhados. Em primeiro lugar, uma promessa extraordinária. Nós vemos que tanto no texto de Paulo aos Gálatas, quando ele está dizendo que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Uma promessa extraordinária, porque Deus havia planejado o nascimento terreno do seu filho, e era o plano perfeito de Deus para mudar a história da humanidade, e nada diferente disso podia estar acontecendo. Jesus precisava nascer, Jesus precisava viver entre os homens, porque Paulo diz, nascido debaixo da lei, e diante da lei, ninguém poderia transgredir, desobedecendo qualquer vírgula da lei, porque seria considerado então pecador. Jesus então nasce debaixo dessa lei, mas ao mesmo tempo, esse Jesus, ele vive de acordo com essa lei, obediente em todo o tempo ao Pai. Jesus então passa a ser a promessa extraordinária de Deus para nós, porque então agora a humanidade passa a ter esperança de que alguém poderia mudar a nossa história. E aí nós cantamos aqui num dos louvores, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, sim, um filho nos foi dado,
e o mais extraordinário: o governo está sobre os seus ombros. E nós cantamos aqui: Cristo, Rei dos Reis. Essa é a promessa que nos dá esperança de uma vida transformada. Jesus nasceu nesse mundo para mudar a nossa história. Quando Jesus então nasce, quando a promessa de Deus se cumpre através da pessoa de Jesus, nós passamos então a ter um entendimento diferente. Porque se no tempo pleno de Deus Jesus vem, e nós passamos a ter então a esperança de que o Redentor estava chegando, nós podemos entender agora uma sequência, e é a segunda afirmação que eu quero te fazer dentro desse tema de chegarmos bem acompanhados até o fim, de que agora a pessoa que está ao nosso lado, além de ser uma promessa extraordinária, essa pessoa que prometeu estar ao nosso lado todos os dias da nossa vida, tem um nome sem igual, um nome que está acima de todo nome nos céus e na terra, o nome de Jesus, o nome a qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Senhor. E Paulo vai dizer isso nos Gálatas. Ele diz que Deus envia seu Filho. E parece tão simples essa expressão, mas quando Paulo está dizendo que Deus envia seu Filho, ele está dizendo: Deus se encarnou em um bebê, nasceu, viveu, obedeceu. Este seu Filho é Senhor sobre todas as coisas. E por que talvez isso seja relevante para mim ou para você? O mesmo profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 6 também, ele diz assim: Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Olha o nome de Jesus, olha quem é Jesus para nós, olha quem o Senhor representa. Esse nome que Ele carrega tem toda a significância para todos nós. É um nome em quem nós confiamos, um nome que não falha, um nome que quando nós clamamos, Ele se faz presente, o nome que todo demônio se sujeita, porque ele não pode resistir ao nome de Jesus. Os principados e as potestades se prostram, porque eles não podem ver sequer o Senhor, tamanha a sua glória. Mas é tão interessante, que um nome extraordinário, sem igual, era alguém manso, justo, humilde, que decidiu servir as pessoas, ao invés de ser servido. Esse nome disse um dia: convém que vocês sirvam uns aos outros, porque o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero finalizar fazendo uma terceira afirmação sobre aquele que está conosco no caminho todos os dias. Além de Jesus ser uma promessa extraordinária que se cumpriu, além de Jesus ter um nome sem igual, Jesus também é uma companhia maravilhosa, porque com Jesus você nunca está sozinho. As pessoas podem todas te abandonar. Uma pessoa essa semana, eu fui visitar um irmão no seu trabalho, fui orar com ele, e ele me disse assim: pastor, como é difícil quando a gente começa a ir à igreja e a nossa família começa a nos deixar de lado, porque eles não querem que nós, na nossa fé, estejamos mais perto deles, porque para eles não tem graça.
E eu não aguento mais, pastor, eles ficam tirando sarro do que eu acredito. E eles ficam fazendo piadas e ficam sempre tentando tirar ali uma casquinha de algum erro que alguém cometeu e tentando então generalizar para banalizar a minha fé. Eu achei tão interessante que esse irmão disse, com outras palavras ele me disse isso. E ele falou, pastor, é muito difícil, dá vontade de não ficar mais perto de ninguém, porque a gente perde a paciência. E sabe o que eu disse para ele? Eu disse assim, meu irmão, eu passei uma boa parte do que você passou com o meu irmão, porque ele não aceitava quando eu fui para a igreja. E era quase todo dia lá na empresa dele, lá no trabalho que eu trabalhava com ele, era quase todo dia isso. Eu falei, sabe o que acontece? O tempo passa, as coisas mudam. O nosso testemunho só vem através do tempo. Nós pensamos que ao nos convertermos, nós temos a condição e a capacidade de converter o mundo inteiro, porque nós estamos sentindo aquele amor de Deus fluindo na nossa vida, e nós queremos agora que todo mundo mude. Eu não estou dizendo que esse desejo é errado. O fato é que nós muitas vezes sofremos, porque nem todos que estão ao nosso lado, estarão ao nosso lado, vão aceitar essa mensagem da mesma forma como nós a aceitamos. E como as pessoas nos conhecem, o único fator que vai mostrar para elas, de fato, que houve uma mudança na nossa vida, é o tempo. E às vezes o nosso testemunho de vida, por anos, vai ser avaliado, para que na plenitude do tempo nosso, Deus utilize a nossa vida como uma referência para alguém da nossa família, para que essa pessoa também possa conhecer Jesus através de nós. Às vezes nós pensamos que é por causa da nossa pregação, da nossa eloquência, que nós vamos conseguir mudar o mundo. E na verdade nós só vamos conseguir mudar o mundo quando na verdade o mundo já não fizer mais parte do nosso coração. E quando as pessoas começarem a enxergar a expectativa do céu nas nossas vidas. O mundo não muda quando ele se enxerga em nós. O mundo só vai mudar quando eles entenderem que existe um céu, uma expectativa de um céu maravilhoso, e que nós, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, vamos estar carregando e demonstrando para as pessoas. Uma companhia maravilhosa, que chegou de um jeito muito inusitado. Mateus 1:23 vai dizer, a virgem ficará grávida, é uma profecia lá de Isaías também. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, Deus conosco. Sabe por que Jesus é uma companhia maravilhosa? Porque o nome dele diz quem ele é. Imagina você conviver com essa realidade, Deus conosco. E essa realidade se completa quando Jesus, o próprio Jesus agora, encarnado, que viveu entre nós, que se entregou por nós naquela cruz, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e ele agora ressurreto, com as marcas nas mãos, nos pés e no lado, com o seu corpo glorificado, faz uma promessa extraordinária para os seus discípulos e para toda a sua igreja. Mateus 28:20, Jesus vai dizer, e eu estarei, presta atenção agora nessa palavra, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus nos prometeu estar conosco sempre, ou seja, Jesus não abandona você um segundo sequer da sua vida. E eu passei uma situação extremamente delicada na semana passada, que o pastor Adriano deve ter comunicado para a igreja. Fui informado na sexta-feira do falecimento de uma menina muito querida da nossa igreja lá no Paraguai, onde eu fui pastor por um tempo. E recebi a notícia na sexta, no sábado,
eu peguei um voo para o Paraguai, lá para Foz do Iguaçu, e já voltei no domingo. Ela tinha 29 anos para 30 anos, casada há 8 anos, um casal que servia a Deus, que tinha alegria em fazer as coisas para o Senhor. Quando eu fui pastor lá, ela fez 15 anos, eu participei do culto de gratidão de 15 anos dela. Ela sempre me ajudava nas atividades da igreja. Era uma família muito querida, os seus pais, tios, pessoas muito queridas, que servem ao Senhor até hoje. Eles me ligam dando a notícia que ela havia sido assassinada na sexta-feira pela manhã na sua casa. E quando eu cheguei lá, então, eles me informaram melhor. Ela levou 76 facadas. Teve o seu corpo todo desfigurado. E o seu filho de 5 meses, um bebezinho, estava no berço dormindo. E a única coisa que me competia fazer ali com os irmãos era chorar e orar com eles, porque até falar algumas coisas de vez em quando era difícil. E alguém me perguntou no momento: pastor, com tanta gente pedindo para morrer, pessoas de mais idade, doentes terminais, que às vezes a família até ora já para Deus levar, por que essas coisas acontecem? Eu só pude dizer uma coisa para essa família, naquele momento. Eu disse: olha, a vida é injusta, esse mundo é um caos, nada de bom a gente pode esperar, porque só vai piorar, pelo que a Bíblia nos diz, porque no fim dos tempos haveria o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e não tem perspectivas boas de mudança do mundo. A igreja, o crente, ao se converter, ele muda, mas o mundo só cai daí para baixo para o desfiladeiro, não tem perspectiva de melhoria. Não se iludam jamais, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que vai sempre piorar para se aproximar do fim. E o que eu disse para a família foi exatamente isso: vocês tiveram uma perda injusta. O que aconteceu com ela foi algo que a gente jamais desejaria para ninguém nessa terra. Mas eu só tenho uma certeza e uma esperança que eu posso falar para vocês. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo escreve que o último inimigo a ser vencido é a morte. A Adiane venceu a morte. E Jesus estava em todo o tempo do lado dela, mesmo nos momentos de todas aquelas facadas. Jesus disse que estaria sempre conosco. A gente tem uma impressão de que Jesus é lindo, cheiroso, maravilhoso, e que por causa disso a gente nunca vai passar pelo vale da sombra da morte. Que a gente nunca vai passar por nada difícil, e se quando alguma coisa difícil acontecer, então eu dou uma bicuda na Bíblia, eu chuto a Bíblia, eu não quero, faço Deus cortar o dedinho comigo, que estou de mal com Ele, que eu não quero mais. Porque a gente pensa num Deus que só fica, um Deus McDonald's, que a gente só passa no drive-thru e Ele fica dando o que a gente pede. Ele já deu o que a gente precisa. Quando há mais de 2000 anos atrás Ele se entregou naquela cruz. E Ele disse uma frase: está consumado. O maior presente de Natal que você poderia receber na sua história foi quando Jesus disse naquela cruz para toda a humanidade ouvir: está consumado, já está feito. Agora os homens vão poder mais uma vez ter comunhão com o meu Pai. E foi isso que eu disse para aquela família. Eu falei: eu não tenho nada bom para falar para vocês, eu não tenho explicação para falar para vocês. Eu só sei que ela já venceu o último inimigo. O problema é que nós não vencemos ainda. Nós estamos aqui ainda. E nós podemos ser surpreendidos, inclusive, porque eu tenho certeza que ela não sabia. Seu esposo saiu para trabalhar, uns minutos depois o seu pai veio vê-la, deu um beijo no neto, deu um beijo nela, foi para a roça trabalhar. E algumas horas depois eles receberam a ligação para voltar, porque aconteceu o que tinha acontecido. Quer saber do que? O mundo é injusto. Deus sabia que ela partiria naquele dia. E não adianta a gente querer fazer juízos de valor. Mas será que Deus não poderia ter dado uma morte mais confortável? Não tem morte confortável, porque o ser humano não foi criado para morrer.
Nós vamos lutar contra a morte até o último segundo da nossa vida, porque o nosso DNA não foi compreendido o aspecto da morte. Quem produziu a morte em nós foi o pecado. O ser humano não foi criado por Deus para morrer. Lá no Éden, Adão e Eva e todos os seus filhos que viessem, se não houvesse a desobediência, seriam criados para viver por toda a eternidade. Então nós temos o aspecto da eternidade pulsando no nosso coração, porque a partir do momento que nós vamos morrendo todo dia, a eternidade pulsa em nós, porque o nosso DNA é eterno, o nosso DNA não é morte. E é por isso que a gente fica brigando com a morte. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender a partida de alguém. E é claro, ninguém gosta, a gente se entristece. A gente quer ter sempre as pessoas ao nosso lado. Mas o fato que a Bíblia nos traz e é inegável, por mais que isso vai contra tudo que a gente sente, a Bíblia mostra que na verdade, quando a gente morre é que a gente vive. Quando a gente entra na morte é que na verdade, a gente começou a viver na eternidade. O ponto de partida eterno de todo ser humano em Cristo é a morte. Porque se a gente não tiver essa experiência, só tem uma outra forma de você começar a viver na eternidade, com o arrebatamento da igreja, que é o que Paulo fala: ou você morre e Cristo te ressuscita, ou você está vivo e os que estiverem vivos serão glorificados e se encontrarão com o Senhor nos ares. É isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Não tem mais outro meio termo, são só essas duas maneiras de nós encontrarmos o nosso Criador na eternidade. Quer uma dica? Tenha uma companhia maravilhosa ao seu lado, porque o dia que a eternidade bater na sua porta, Jesus vai estar segurando as tuas mãos. Ele vai estar sustentando você em todos os tempos. A Mary falou da missionária Neide, que faleceu na sexta-feira. Eu tive o privilégio de 3 vezes visitá-los lá na igreja no Japão. E na última vez ela já estava no processo de tratar o câncer, operar, vai e volta, mas ela estava num período bom. E eu nunca vi aquela mulher reclamar de nada, ela sempre estava trabalhando e servindo a Deus. Ela tinha dores terríveis e ela sempre estava agradecendo a Deus. Um dia ela falou assim: pastor, mas a gente passa por tanta coisa assim, Rubinho. E eu disse para ela uma coisa que para mim é extraordinário, num momento, numa situação específica. Ela falou: olha quanta coisa ruim acontecendo. E eu disse para ela assim: Neide, Clerisnan, olha para os filhos de vocês. Clerinha é missionário em Moçambique. O Jansen assumiu agora, missionário lá no Japão, no lugar deles, o trabalho que eles plantaram. O Keller é missionário lá no Japão também. Os 3 filhos estão fazendo, além do que os seus pais puderam fazer, eles foram missionários por 40 anos, praticamente. E agora os seus filhos são as flechas que estão sendo lançadas, ainda mais longe do que eles mesmos conseguiram ir. E eu disse um dia para ela, na sala deles ali no Japão, disse: Neide, vocês têm o maior presente que vocês poderiam imaginar. Os seus 3 filhos são missionários, eles seguiram o legado que Deus deu para vocês. E ela parou, pensou, ela falou: nossa, eu não tinha parado para olhar dessa forma. E sabe o que faz a gente olhar diferente para a vida, gente? Uma companhia diferente. Já sentou do lado de alguém que só reclama? O emprego não está bom, a comida não está boa, o tempo não está bom, o carro não está bom, a casa não está boa, o ônibus não está bom, o celular não está bom, nada está bom. O que você faz no decorrer do tempo? Você vai começar a falar assim: eu não quero ficar perto dessa pessoa porque ela é muito tóxica. Ela sempre está trazendo algo negativo, ela nunca traz algo legal para mim. Sabe o que é legal de Jesus? Jesus não é um motivador. Ele não motiva pessoas, ele conduz pessoas. E no processo de condução, existe tanto o momento em que ele vai bater nas tuas costas e dizer assim: cara, que legal que isso aqui que você fez. Mas até alguns momentos que ele vai dizer: você está na direção errada, você precisa voltar. A companhia maravilhosa não é aquela que bate palma para tudo que você faz. É aquela que te mostra o caminho certo que você precisa continuar caminhando. Eu quero concluir
que eu acho que eu estou na unção da Márcia hoje, vai dar 27 minutos, mais ou menos, 25 minutos, estou quase lá. O Senhor prometeu sua presença constante ao nosso lado, e isso já é maravilhoso, pois mesmo diante de um vale de trevas e morte, nós temos a certeza que nós estamos seguros, mesmo inseguros humanamente falando, nos braços daquele que nunca nos deixou. E eu cantei essa canção antes de me despedir da família no domingo pela manhã lá. Deus colocou ela no meu coração cedo quando eu levantei. E colocou no meu coração para que eu cantasse junto com a família. Eu fiquei pensando justamente no momento da frase onde fala: Tu és aquele que me guarda. E eu fiquei pensando, como que eu vou cantar que Ele é aquele que me guarda, sendo que eles acabaram de ter a sua filha tomada, arrancada. Quando nós pensamos nessa companhia, a companhia maravilhosa de Jesus, ela nos guarda da morte eterna, ela nos guarda da condenação eterna, ela nos guarda do mal, porque aquela pessoa fez toda aquela maldade com aquela menina. Mas você quer saber do que mais? O diabo não teve capacidade de tomar a alma dela, porque a alma dela era de Jesus. E a Bíblia diz que se nós somos de Deus, o maligno não nos toca. Você pode ser agredido, você pode ser até assassinado, mas ninguém pode matar a sua alma, porque a tua alma foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. E eu quero deixar para você pensar, querido, uma pergunta para a gente concluir. O nascimento de Jesus foi o maior acontecimento de todos os tempos, isso é inegável. Mas uma pergunta que eu quero te fazer: o que esse nascimento representa para a sua vida? Jesus já nasceu de verdade no seu coração? Tem uma pastora que antigamente ela tinha uma gravação na sua secretária eletrônica, lá de São Paulo, dela e do esposo, Adriano e Marcelo, e ela colocava assim na gravação dela com uma musiquinha de fundo: Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer em ti, não terás vida no além. Pense nisso. Jesus já nasceu, já viveu entre nós, já morreu na cruz, já ressuscitou ao terceiro dia. A obra de expiação, de redenção, de salvação está consumada, está feita. Todo aquele, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que a Bíblia nos diz, ela nos garante isso. Então, ou seja, tudo que Jesus precisava fazer já está feito. A pergunta é: Jesus já nasceu no seu coração? Porque se ele não nasceu, você vai passar mais um Natal focado em presente. O que é Natal? É presente. O que é Natal? É festa, é comilança. Não, isso aí é confraternização. Isso você faz qualquer dia da semana. Isso você faz a qualquer momento. Festa no céu é quando um pecador se arrepende, é quando você lembra o que o Natal de fato representa para a tua vida, é quando você agradece a Deus porque o Natal já aconteceu no seu coração. Fecha os teus olhos. E se eu passar? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vamos dizer do início: seguro? Seguro estou nos... Cante isso pra ele, querido. Seguro
Pai, muito obrigado. Porque nós sabemos, Pai, que nos teus braços nós estamos sempre seguros. Mesmo que essa vida seja tirada de nós, Senhor, a nossa alma é tua. Nós estaremos contigo para sempre na eternidade. Deus, que essa experiência do teu nascimento em nós, Pai, seja algo muito forte. E que nós possamos celebrar o Natal da melhor maneira possível, seguros nos teus braços, confiando que o Senhor é bom e que a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se um minutinho, por gentileza. Sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor.